disponível para vocês. Se a gente não... Como o grupo 2 é um grupo muito numeroso em raças, ainda que eu tenha tirado algumas que não estão presentes no Brasil, às vezes nem na América, se a gente não acabar o grupo 2, na semana que vem a gente finaliza o 2, e aí a gente faz o seguinte: se começar, para não acumular, a gente faz um intervalo, tá? E continua, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu vou iniciar, então. Eu vou pedir a vocês que, se aparecer alguma coisa no chat, alguém me dê a leitura do questionamento. Vocês estão vendo o slide? Sim, sim. Então, como eu havia falado, a gente tem 10 grupos, né, na Confederação Brasil Kennel Club. A gente já falou do grupo 1, que são pastores e boiadeiros, exceto o boiadeiro suíço. E hoje nós vamos falar do grupo 2. Eu havia falado para vocês também que a classificação desses grupos, ele se dá basicamente por dois pilares: ou conformação ou função. Então, nós temos pinchers, Schnauzer e Molossoides, sendo que pinchers e Schnauzers nós temos um grupo de cães de porte atlético, geralmente de pelo curto, muitos representantes da Alemanha, né? Eu vou mostrar, vocês vão pegar rapidinho. Os molossoides são cães que têm uma característica também morfológica, que tem um volume da cabeça muito... um percentual muito grande em relação ao peso do corpo. São cães muito cabeçudos, né? Cabeção. E o boiadeiro suíço, que ele tem uma característica que ele lembra muito os molossoides, por isso ele não está lá no grupo dos cães pastores e boiadeiros. Quando a gente fala de cão tipo Pinscher e Schnauzer, talvez um dos mais conhecidos, que está aumentando o número de criadores durante um tempo, essa raça, deixa eu só pegar, essa raça, ela sofreu uma grande diminuição de criadores, principalmente com a chegada do Rottweiler no Brasil. E é uma raça que é cercada de muitas lendas, né? O Doberman. O Doberman é um cão de guarda, com muita alegria que os criadores relatam que é a única raça que foi desenvolvida para ação de guarda. Nós temos na Alemanha antiga, um coletor de impostos que chamava Louis Doberman. E o Louis Doberman deu ao nome dele, né? Deu o nome à raça, Doberman. É um cão de origem alemã. Aí na foto vocês estão vendo um cão que ele tem cauda e orelha amputada, né? Hoje isso não é mais preconizado na criação. Os criadores debatem muito o direito do Doberman. Ainda debatem muito o direito de manutenção dessas cirurgias, mas elas são muito questionadas, né, pelos aspectos estéticos. De fato, essas cirurgias, pessoal, elas tinham uma funcionalidade. Então, o que acontece? A cauda é um ponto em que a pessoa conseguiria conter de alguma forma o cão durante um combate, e antigamente as orelhas eram amputadas ainda mais curtas, amputava totalmente a cartilagem, porque é uma área que sangra muito. Então, em combates ou na manutenção da guarda, essas cirurgias eram feitas. Mas hoje a gente tem um outro cenário, né? E a discussão a esse tipo de cirurgia, que hoje ela é de natureza estética, ela é muito questionável. Ao contrário do que as pessoas falam, o Doberman, ele não é um cão criado em laboratório, né? Tem gente que fala que é um cão criado por Hitler, é um cão criado tem uma lenda urbana que eu adoro, que é um cão que sente fortes dores de cabeça, porque a cabeça dele, o crânio, não comporta o volume do sistema nervoso central, e por isso ele ataca as pessoas. Nada disso, né? Um animal extremamente elegante,
A gente, assim como eu falei com vocês do pastor alemão, pessoal, o Doberman, você tem dois grupos bem distintos. Vocês estão vendo fotos de cães de linhagem americana, que são cães mais leves, esbeltos, atléticos, mas também são cães que nem sempre eles exercem com competência a função de guarda e proteção. Então, é muito comum, por exemplo, você encontrar Doberman de linhagem americana que tem um temperamento um pouco mais dócil, às vezes até tímido, o que é uma falta gravíssima no que diz respeito ao temperamento da raça. Já os cães de linhagem europeia para trabalho são cães mais pesados, cães com mais aptidão de guarda e proteção. Aqui vocês estão vendo um exemplar, uma fêmea marrom. De fato, né, a cirurgia ela passa um aspecto mais, eu diria, demoníaco para a aparência do cão. E, sem sombra de dúvida, psicologicamente isso influencia muito, né? Então, uma pessoa, quando vê uma foto de um cão como esse aí, ele tem uma tendência a acreditar, ele tem uma tendência a entender que é um cão bem mais agressivo do que ele realmente assim o seja, né? Mas, hoje em dia, o que vocês vão encontrar, ou que vocês deveriam encontrar, são cães como esse da foto, com orelha e cauda íntegra. A cauda do Doberman, ela sempre deve ser em formato de ser acima da linha do dorso, nunca abaixo da linha do dorso, tá? E aqui vocês estão vendo um cão de linhagem para trabalho, linhagem europeia. Vocês conseguem perceber? Olha a diferença dessa fêmea, olha a diferença desse macho para esse macho. Então você vê um cão mais pesado, ossatura e musculatura, né? Eles são cães mais agressivos, não, eu diria que são cães mais linhagem que se manteve com maior cuidado o temperamento de guarda e proteção. Nos Estados Unidos eles têm problemas graves, né, de natureza jurídica, então é muito comum uma raça canina ir para os Estados Unidos e, de uma forma geral, os americanos fazem uma seleção de temperamento para o cão ficar mais manso. Eu fico o dia inteiro aqui em casa, é só começar a dar aula que minha boca arruma uma sonolência aqui, que deve ser uma macumba, não é possível. Então, a gente tem as linhagens americanas como cães mais estéticos e de temperamento menos agressivo, menos agitado. Porque lá nos Estados Unidos, se o bicho mordeu o outro, um cachorro desse mordeu uma pessoa, as consequências jurídicas são muito graves, né? O Doberman, ele tem a coloração preta, como vocês viram, marrom, Isabel, que é esse tom de bege, sempre com a marcação dourada no peito, boca, sobre os olhos e garganta. Além disso, há uma quarta coloração aceita pelo padrão, que é um tom azul. Em sinofilia, quando eu falar com vocês assim, ó, aquele cachorro é um cão azul, significa que ele é um cão cinza, em diferentes tons de cinza, que pode ser desde um cinza bem prateado até um cinza mais escuro, né? Então, a coloração cinza, ela é uma coloração permitida. Entretanto, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a Associação Americana de Criadores de Doberman branco, como esse da foto. Porém, esse cão não é branco, esse cão é albino. Perceba que o focinho, mucosas, pálpebras são claras, olhos claros, estão vendo? Mas nos Estados Unidos eles têm essa condição, né, de criação, o americano, eu diria que ele tem um certo cautela, um respeito, mas ele também gosta muito do extranormal, né? Então, eu falei com vocês que em um dado momento, criadores de pastores alemães começaram a ter nascimentos de pastores brancos, não são pastores albinos,
E esses pastores brancos deram origem aos pastores suíços brancos, né? Então, lá nos Estados Unidos tem o pessoal que cria o Doberman, Associação Americana de Criadores de Doberman albino, o Doberman branco. Aqui uma outra falha de coloração, que é o hiperpigmentado. Veja que esse cão tem pouquíssima coloração de marrom, o chamado canela, no focinho, tórax e nas patas, tá vendo? Também não é uma falha. Entretanto, isso aqui a gente pode falar que é uma falta desqualificante. Se esse cão nasce, ele não deve receber pedigree. Se ele entrar na pista de exposição, ele será desclassificado. Ao passo que esse aqui é uma falta grave. Não é desejável, mas esse cão pode ter pedigree e esse cão pode, inclusive, ir para exposição. Aqui eu coloquei para vocês uma foto de um cão em treinamento, né? Hoje a gente já tem no Brasil alguns canis que tem Doberman de linhagem de trabalho com cães muito bons, né, vindos de fora. Ao contrário do que as pessoas pensam, aqui é importante a gente relatar isso. A gente tem 3 Pinscher. A gente tem o Doberman Pinscher, o Pinscher alemão e o Pinscher miniatura. Esse que vocês estão vendo é o Pinscher alemão. Olha o tamanho. É um cão menor, ele está mais próximo do que era o Doberman selecionado pelo Louis Doberman, tá? É bem provável, e isso acontece em outras raças, que esses cães aí deram origem ao grandão e ao miniatura. Só que diferente do anterior, essa raça, o padrão recomenda o preto e canela ou totalmente dourado, como vocês estão vendo. Então, as duas cores aceitas para o Pinscher alemão é o preto e canela, ou black and tan, e o vermelho, tá? Nós não temos dessa raça aqui no Brasil, não. O lugar mais perto que a gente tem é a Argentina. É um padrão muito parecido com o Doberman alemão, o Pinscher alemão é um padrão muito parecido com o do Doberman Pinscher, exceto para a proporcionalidade de altura, tamanhos e pesos. E aqui a gente tem no Brasil também, né? É o Pinscher miniatura, que assim como o Pinscher alemão, ele pode ter a coloração vermelho ou preto e canela. Pessoal, a gente não tem Pinscher 0, Pinscher 00, Pinscher 1, Pinscher 2, isso não existe não. Esses cães são cães mestiços, muitas vezes um cão miniaturizado com acasalamento de Chihuahua, mas para vocês terem uma ideia, a chamada altura de cernelha, o que é a altura da cernelha, né? Do pezinho aqui até esse ponto de encontro entre o pescoço e o início do dorso, desse ponto até o solo, o Pinscher miniatura deve ter até 30 centímetros de altura, ok? 30 centímetros de altura. Ah, o meu tem 31, não tem problema, mas se ele for para exposição, ele vai ser retirado de pista, porque ele ele excede a altura máxima aceita pela raça. Então, o Pinscher, como a gente tem aqui muita mistura, a gente também tem cãozinhos muito desequilibrados psicológica e emocionalmente, né? São cães muito nervosos, são cães que têm um padrão de dominância, então mesmo que seja criado eu tinha um, né? Aí quando vai manusear, ele rosna pro dono, ainda que alguns mordem, né? E é importante, se você for ter um Pinscher, por exemplo, numa casa onde tem crianças, que esses cãezinhos, eles não são recomendados, né? O Pinscher miniatura, na verdade, é um cão de guarda, é um cão de temperamento muito alerta, muito agitado, e ele não tende a ser um cão muito tolerante com crianças. Então, às vezes as pessoas acham que ele é pequenininho, mas isso não significa que ele não possa, por exemplo, causar uma lesão severa no dedinho de uma criança ou mesmo de um adulto, né? Mas são cães fantásticos. Eu, particularmente, sou suspeito para falar. Acho que é uma das melhores raças do grupo 2, quiçá das reconhecidas pela Federação Sinológica Internacional. Tive um que viveu mais de 14 anos, né? E sempre foi um excelente cão de guarda e um excelente cão de companhia. Entretanto, como eu falei com vocês, era um cão dominante, né?
Então ele gostava lá de subir na cama da minha mãe, deita lá na cama e ficava. Quando meu pai chegava no quarto, ele avançava, né? Ficou 12 anos avançando no meu pai. Todo dia que meu pai entrava no quarto, ele avançava no meu pai. Durante 12 anos foram assim, né? Só começou a diminuir quando ele foi ficando muito velhinho, muito velhinho, muito debilitado. Aí ele só rosnava, ele não levantava. Ele ia o meu pai, levantava a cabeça, rosnava e continuava dormindo, né? Aqui nós temos, pessoal, uma foto com os 3 pinchers. Olha lá, o Doberman Pinscher, o Pinscher alemão ou o Pinscher Standard e o Pinscher miniatura, tá legal? A partir de agora, eu não quero mais vocês comentando assim, ah, tem um Pinscher 0, Pinscher 00, Pinscher 000, não tem esse tipo de classificação para os Pinschers, não. O Schnauzer, que é um cão também de origem alemã, e acredita-se de uma proximidade genética dos Pinschers, né? Mas são cães desenvolvidos com a pelagem chamada de pelo duro. Veja que esse cão tem cauda e orelha amputada, mas o pelo dele não é um pelo sedoso, é um pelo que fica armado. Então é chamado de pelo duro. O Schnauzer, ele também tem 3 tamanhos. O Schnauzer miniatura, o Schnauzer standard, que tem poucos aqui no Brasil, e o Schnauzer gigante, tá ok? Aqui vocês estão vendo um Schnauzer com orelha e cauda íntegra, assim como acontece lá no Doberman. A cauda dele está acima da linha do dorso, em forma de C. Esse enroladinho aí é aceito, mas não pode ser encaracolado, tá? E você tem diferentes tons de coloração, diferente do que acontece com os pinchers. O Schnauzer você tem tons de cinza, que você tem um cão sal e pimenta, que é esse cão aí da foto, né? Você tem o preto, que é esse Schnauzer gigante aí, né? Olha ele aí, ó, com cauda e orelha íntegra. São cães de guarda. Inicialmente foram desenvolvidos para controle de roedores, o que explica essa pelagem maior, porque quando o roedor abocanha, tem mais dificuldade de ter contato com a pele do cão, né? Então, o pincher, ele tem um pelo muito curto, muito aderido à pele. Então, ainda que eles sejam bons caçadores de roedores, eles não têm essa proteção extra de pelagem. Então, voltando, a gente tem, olha lá, o pincher, o Schnauzer, né, que seria o Schnauzer standard, o Schnauzer gigante, e aqui o Schnauzer miniatura, que é o que a gente mais tem no Brasil. Como eu falei com vocês, a gente tem algumas colorações, né, o sal e pimenta, que é esse tom de cinza metálico. Aqui é um cão com orelha e cauda, né, íntegras. O Schnauzer miniatura todo preto. Também é um excelente cão de guarda, né, avisa muito bem a chegada de estranhos e dá alarme, né. Aqui é uma coloração chamada preto e prata. E o Schnauzer branco. O que a gente percebe? De uma forma geral, os unicolos, como são os pretos e o totalmente branco, eles tendem a ter um pelo mais para sedoso do que um pelo arame, um pelo armado, um pelo duro. Alguém quer perguntar alguma coisa? E o cão? E o cão branco é um problema na criação, porque ele tende a ter um pelo muito mais liso do que o recomendado pelo padrão, ainda que seja uma coloração que as pessoas têm muito interesse em comprar, né? É uma coloração mais rara na raça. Ok? Vamos falar um pouco dos molossoides, né? Que são esses cães que têm um grande volume de cabeça em relação ao corpo. E aqui acontece, assim como aconteceu no pastor, assim como aconteceu com o Doberman Pinscher, o Boxer é uma raça que a gente já teve um número maior de criadores, hoje a gente tem diminuído, mas tem cães muito bons. Minas Gerais tem grandes criadores, né? E também, como acontece com outros cães do grupo, a gente tem uma distinção muito forte entre o boxer americano e o boxer europeu.
A gente tem pouquíssimos exemplares de boxer europeu no Brasil. A grande, grande maioria são cães de linhagem americana. O boxer, ele tem uma característica interessante, que para exposição as pessoas gostam muito dessa marcação que vocês estão vendo, de peito, colar branco, focinho branco. As patas também costumam ser brancas, né? Então você tem um cão, ele pode ser dourado com ou sem a máscara preta. Você tem cães tigrados, também aí a marcação branca. E aqui você já tem um cão dourado de linhagem europeia. Então veja a diferença desse cão para esse cão, tá vendo? Então existe uma diferença muito grande. É interessante a gente perceber que o boxer, ele não pode ser um cão com um percentual muito branco, né, de superfície corporal. 25%, 30%, o que equivale a dizer que essa marcação que vocês estão vendo, de patas brancas, tórax branco, garganta, pode haver uma coleira fechando o pescoço e o focinho. Mais do que isso, o padrão não recomenda, mas eventualmente vão nascer ninhadas com cães totalmente branco ou com mais de 95% do corpo branco. Esses cães, eles podem ser criados, eles vão ser vendidos como pet, não deve receber pedigree, e a recomendação do clube de criadores e dos criadores é que esses cães sejam castrados, né? Então, esses aqui são cães de linhagem europeia. Você veja que já tem um volume de cabeça ainda maior, um aspecto mais musculoso, quando comparado ao cão de linhagem americana. Veja que quando o cão ele não tem a cauda amputada, é comum você perceber a pontinha da orelha, a pontinha da cauda branca, sem problema nenhum. Isso pode ser aceito pelo padrão também, tá? Um cão como esse aqui, essa marcação branca, ela também passa uma certa ilusão a gente perceber esse cão. Se tivesse um cão exatamente igual a esse, só que totalmente tigrado, sem marcação branca, essa marcação branca no cão dourado aqui, ele dá um delineamento e passa uma ideia de que esse cão seria mais forte do que ele mesmo, sem a marcação branca. Mas isso é só uma ilusão de ótica. O tigrado do boxer, ele pode ser não só tigrado escuro, chamado de tigrado fechado, mas ele também tem um outro tigrado, que é um fundo dourado com riscas pretas. Então, aquele ali é um fundo escuro, mas você pode ter ele do fundo dourado. E aqui vocês estão vendo exemplares da raça, né, que não deixam nada a desejar, mas que, por condição do padrão, esses cães não podem acasalar e nem participar de exposição. Pois bem, aqui a gente tem uma raça que de um tempo para cá vem ganhando interesse e tutores, né, proprietários apaixonados por ela, que é o Bulldog inglês. O Bulldog inglês é um dos cães que mais teve modificação morfológica nos últimos 100 anos. Na verdade, há 100 anos atrás, é bem provável que esse Bulldog inglês parecesse mais com o boxer europeu do que com esse cão que vocês estão vendo aí, né? Ao contrário do que acontece com outras raças, aqui o padrão permite algumas características morfológicas que não são desejados em outras raças. Por exemplo, a patinha dele pode ter os dedos abertos, ele pode ter a garupa um pouco mais alto do que a cernelha. É um cão que ele tem problema de reprodução, né, porque o osso da pelve é muito estreito e a cabeça do feto é muito grande, então normalmente tem que fazer cesariano. Os machos tendem a ter um tórax muito largo e patas muito curtas, então eles não conseguem acasalar naturalmente com as fêmeas, né, então é muito comum a necessidade de inseminação artificial. Não é proibido, ao contrário do boxer, não é proibido um cão branco, predominantemente branco, desde que a mucosa de focinho, boca, seja perceptível que seja escuro. Não é
permitido pelo padrão o cão com a boca fechada ver os dentes, ele não pode expor os dentes, né? Ainda que ele tenha essa característica de ter uma cabeça com o queixo projetado para frente, né? Aqui vocês estão vendo, os dedinhos podem ser abertos, o que não é, na maioria das outras raças, não é aceito, né? Também é permitido uma variação de coloração muito grande, e é comum também, em função da característica da cabeça, né, esses cães terem a pálpebra, ainda que filhotes, né, a pálpebra voltada para dentro, e às vezes precisa fazer uma cirurgia plástica, como em outras raças, para que a pálpebra não fique ferindo a córnea do cãozinho, né. Diante de todos esses problemas, é um cão que acaba tendo um custo mais elevado de criação, né? Ainda que eles sejam baixotinhos, né, pequenininhos, eles são muito fortes, e como bulldogs que são, nem sempre eles se adaptam bem a conviver com outros cães e outros animais, né? Precisa de um trabalho de socialização muito bom. Mas quando o cara olha o filhotinho, ele não pensa em nada disso, né? Ele quer porque o bichinho deveras bonitinho, parece uma bolinha, né? Veja que ele nasce já com uma cauda, né, curta. Isso é uma característica morfológica, né, de seleção genética, que pode, inclusive, estar associada a um quadro que se chama hemivértebra. A formação da coluna vertebral, eventualmente, pode ter vértebras que não foram completamente formadas durante a embriogênese. O Bull Mastiff, a gente também tem poucos criadores, mas a gente tem, inclusive, em Minas Gerais, tem alguns cães, mas, de uma forma geral, os cães que nós temos são cães de qualidade morfológica muito boa. Eu nunca convivi com um cão desses, mas falam que eles também são muito bons como cães de guarda e proteção territorial. Eles podem ser dourados com ou sem a máscara preta. É um cão, digamos, elitizado, né? É um cão que ele está num meio muito restrito de criadores, mas você também pode ter a coloração tigrada, né? Então você pode ter um dourado mais claro, um vermelho, esse dourado mais escuro, e o tigrado, né? Outro molossoide é o cane corso, é um cão que vem ganhando muito interesse da população, como cão de guarda e proteção, vem ganhando, já teve um número maior de criadores, mas vem ganhando ainda muito espaço. Aqui vocês estão vendo um cão com orelha amputada. O cane corso, algumas pessoas também amputavam a cauda e a orelha. É um cão que ele tem inicialmente deveria ter essa função também como cão de boiadeiro, né? Mas hoje ele predomina muito nos centros urbanos como cão de guarda e proteção. Tem uma variação maior de coloração, né? Inclusive esse cinza, esse tigrado de cinza, né? Ou esse tigrado de azul, é um cão muito bonito. Mas ele também pode ter o tigrado escuro, né? Com ou sem as marcações, menor do que no boxe, mas ele pode ter marcação branca no pescoço e nas patas. Aqui o mesmo cão, a mesma raça, né? Só que em condição de cauda e orelha íntegra. Você veja que isso muda, né, o aspecto, como eu falei, psicológico que o cão pode trazer, né? A cirurgia da cauda e da orelha realmente impõe ao cão uma certa poder, uma potência e diria que uma agressividade visual, né? Aqui outro cão, a fêmea cinza, né, que é aceita, a coloração aceita pelo padrão da raça. No Brasil, a gente também já está começando a ter criadores que se dedicam mais às linhagens de guarda e proteção, e aqueles criadores que não fazem tanta questão assim. Então, ainda assim, é uma raça de forte instinto de guarda e proteção, tá? Esse aqui é o do nosso vizinho, né, o dogo argentino, muito confundido com o pitbull, apesar de ser um cão bem mais alto, bem mais forte.
ao padrão de sempre estar na coloração branca, com focinho, lábios, pálpebras e unhas pretas. Não sei se aí vocês vão conseguir perceber bem, mas ele pode ter manchas pretas na pele, em especial na área do ventre, é mais comum a gente ver, por causa da pelagem ser mais curta e mais rala, mas não é recomendado a marcação além do branco. Todavia, esses cães, eles podem ter uma marcação pirata ou no dorso, entendeu? Não é proibido, mas o ideal é um cão de pelo branco, ainda que a pele tenha marcações pretas, né? É uma raça que os criadores da Argentina ainda recomendam o corte da orelha. Então, no Brasil, você vai ver cães com... E aqui vocês estão vendo, ó, esse cachorro aqui não tem a orelha amputada. O cara só segurou para você ver mais ou menos o desenho da cabeça dele. É um cão que foi desenvolvido na Argentina para caça ao javali. E como o javali ele chegou em território nacional, a gente já tem criadores de canicorso que estão trabalhando seus cães para caça e controle do javali ou do javaporco, né, em território brasileiro. Apesar de ter se desenvolvido com essa função, é um cão que também se adapta muito bem na área urbana, como cão de guarda e proteção. Mas também é um cão que precisa de um trabalho muito forte de socialização para conviver com outros cães, né? Porque você vê o tamanho dele em relação a um pitbull, por exemplo, é um cão bem mais alto, bem mais forte e bem mais padronizado, né? É porque ele é um cão chamado de cão de agarre, assim como o pitbull, né? A função dele na caça é segurar a presa para que o caçador chegue e promova o abate. O dog alemão, em função do seu tamanho e custo de criação, tem diminuído muito. A gente tem predominantemente criadores de linhagens americanas, e de uma forma geral, o dog alemão criado no Brasil é um cão que impõe mais pelo tamanho do que pelo temperamento. São cães que deixam a desejar muitas vezes, como cães de guarda e proteção. O dog alemão, ele tem algumas variedades de coloração que são julgadas dentro da raça. Então, o dog alemão é uma dessas raças que você julga por variedade. Por exemplo, você pode ter variedade pelo longo, pelo curto, e você pode ter variedade de coloração. Então, o que acontece? O dog alemão, recentemente, passou a aceitar uma nova coloração, que eu vou mostrar para vocês, mas que os criadores mais puristas evitam. Então, de uma forma geral, a gente tem a gente tem o dog alemão dourado e o dog alemão tigrado. O dourado acasalando com o tigrado é um acasalamento para nascer aí os dourados e tigrados, né? Depois você tem um outro grupo que são os dog azuis, os dog pretos e os bostons, ou o Boston é esse cão preto com marcação, sempre com a marcação branca, focinho, colar, tórax, ventre e patas e ponta da cauda. Então, azuis, pretos e Boston também formam outro grupo de acasalamento. Aqui entra o arlequim. Então, o que acontece? Não é recomendado acasalar o arlequim com o tigrado, o arlequim com o dourado e o arlequim com o azul. Porque se você faz isso, esse cão que deve ter manchas irregulares pretas em fundo branco, ele pode aparecer uma variedade de coloração que é o preto com fundo azul. Perdão, preto com fundo azul. Ao lugar do branco vai estar o cinza, ou esse preto tem essas manchas cinzas. Esses nós chamamos de Merle. E há pouco tempo o Merle foi aceito, mas os puristas ainda evitam esse acasalamento. Aqui a gente está vendo um cão de uma variedade que a gente chama de plaqueado, é um cão predominantemente branco com manchas pretas apenas na cabeça e pode ter na garupa.
é uma coloração aceita, mas quando nós temos esse cão aqui, olha, ele parece um arlequim, mas o fundo, ao invés de ser branco, é um fundo cinza, né? E aqui você tem muitas vezes uma marcação de um cão que, ao invés de ser preto, é uma marcação cinza sobre cinza. Aqui um tom claro com malhado. Esse cão aqui passou a ser aceito há pouco tempo, que é o Merle. Por que está acontecendo isso? Porque nasciam os cães Merle, os proprietários registravam como Arlequim e vendiam esses cães, ainda que mais barato, e vendiam esses cães, né? Como uma coloração que, na verdade, não era. Então, tentando integrar essa raça, essa variedade de coloração ao dog alemão, passou a aceitar essa coloração ultimamente. O dog de Bordeaux é um cão que a gente tem um número limitado de criadores no Brasil, mas, de uma forma geral, a gente tem cães muito bons. E assim como o dog alemão, é um cão de origem francesa, ele não tem uma função de guarda muito eficaz, não. De uma forma geral, é um cão mais tranquilo. Ele tem uma característica interessante, que ele tem um baixíssimo limiar à dor. Qualquer coisa deixa esse cão prostrado, perde interesse por alimentação, né? Ele pode ter essa máscara vermelha na cara mais perceptível, mas ele sempre tem essa marcação vermelha aí, tá? Aqui, ó, o que eu estava falando com vocês, uma máscara, né? Mais perceptível, com tom de vermelho. Aqui a gente está vendo cães que ultimamente têm aparecido com grande quantidade de rugas, né? Diferente de um cão. Ele tem um aspecto, é um molossoide, né? Tem um prognatismo, então, sem dúvida. Mas você percebe que aqui, olha, ele tem algumas rugas aqui na testa, né? Entre o olho. Você não vê rugas, ele tem uma cabeça relativamente limpa. O mesmo a gente não observa nesse exemplar, que já é um cão, aqui é um cão de linhagem americana, né? E isso acaba trazendo problemas, né? Problema de pele, problema na pálpebra, que às vezes precisa de correção cirúrgica, então a gente tem que tomar cuidado. Esse aqui é uma das 3 raças hoje reconhecidas, né? Internacionalmente de origem nacional. Aqui nós temos o nosso querido fila brasileiro. Antigamente era chamado de fila cabeçudo. Então, se você for conversar com seu avô, talvez com seu pai ou um tio mais velho, eles vão falar assim, isso aí era o fila cabeçudo, né? Como que é isso aí, fila cabeçudo? Fila brasileiro é um cão de origem nacional. Nós estamos em Minas Gerais, que é um dos melhores lugares do mundo para se adquirir um filhote de fila brasileiro. São cães de excelente função de guarda e proteção, tem uma relação muito íntima, de muita proximidade, né, muita afetividade com seus proprietários. Inicialmente criados em fazenda, esses cães começaram a ganhar muito peso, muita dobra de pele e cabeça muito enrugada e volumosa. A coloração ela pode ser dourado, tigrado de dourado ou tigrado escuro. Há bem pouco tempo atrás, o fila começou a passar por um processo de reavaliação e eles começaram a perceber que alguns desses animais, ainda que recebessem grande titulação em exposições de conformação, não tinham um temperamento que poderiam ter um temperamento que deixasse desejar e não tinham uma conformação morfológica que colaborasse para o trabalho de boiadeiro. E aí, eles começaram a perceber isso, né? Cães com grande excesso de pele, e que esse grupo, deixar bem claro, né? Esse grupo entendia que um exemplar, ainda que estivesse muito próximo de um padrão morfológico, ele estava se distanciando das suas funções como cão de boiadeiro. Começou a ser desenvolvido, então, um programa e um planejamento por parte desses criadores para resgatar um fila brasileiro mais próximo àquele fila brasileiro que vivia nas fazendas, né? Então, os cães começaram a perder
excesso de pele, cabeça ainda que muito volumosa, sem muitas rugas, tentando diminuir a barbela, né? Aqui é um tigrado de escuro, né? Também é permitido pela raça. E eles começaram a procurar cães que tivessem mais potencial de trote e de guarda e território. Daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas coisas. Ao longo dessa caminhada, o padrão do CBKC, ele não reconhece e recomenda o surgimento do fila totalmente negro, ainda que a gente tenha cães que nascem, que são pretos, que são negros e que são muito bons como guarda e proteção, mas há uma característica de coloração que, nesse momento, a CBKC recusa e que é possível, assim como aconteceu o Tog alemão Merle, que no futuro esses cães sejam enquadrados e reconhecidos como uma coloração aceita pelo padrão da raça. Mas fato é que não estava agradando a muitas pessoas esse excesso de pele e esse grande volume de cabeça que já se via em alguns criadores. E aí, na tentativa de resgatar, literalmente num trabalho assim, de buscar agulha no paradeiro, alguns criadores começaram a andar pelo interior de Minas, em especial, e começaram a buscar cães com características morfológicas mais condizentes a de um cão de boiadeiro, né? Então, você vê um cão com muito menor volume de pele solta, uma cabeça bem musculosa e potente, cão mais perna alta e com maior capacidade cardiorrespiratória, né, para acompanhar no pasto. E aí hoje você tem o chamado Original Fila Brasileiro, que é um grupo de criadores de fila dentro do grupo dos cães fila, que buscam cães chamados de cães mais funcionais. Eu quero chamar a atenção, porque isso aqui, ó, é uma característica da raça que o posterior tem uma altura maior do que a da cernelha. Isso aqui é aceito pela raça, tá? Um cão de muito boa competência como cão de guarda e proteção, mas a gente vê que a gente está levando a um caminho, daqui a pouco nós vamos ter duas raças distintas, né? Esses dois exemplares podem ser exemplares registrados como o cão de fila brasileiro, mas você percebe uma diferença gritante morfologicamente e uma morfologia que se reflete nos aspectos funcionais da raça. Aqui um cão, eu chamaria de meio termo, né? Um original fila brasileiro, já fruto de acasalamentos entre cães fila com os chamados aborígenes, que são os cães que foram resgatados e ainda são muitas vezes resgatados aí pelo interior de Minas para desenvolvimento do resgate de um antigo fila brasileiro, cão de boiadeiro. A gente começa a ter alguns exemplares de mastim tibetano no Brasil. Hoje a gente já tem alguns criadores. De uma forma geral, esses cães são reconhecidos como cães muito bravos, né? Os cães que a gente tem aqui, eu não sei dizer para vocês a competência deles como cães de guarda e cães de proteção, mas é uma raça que está hoje sob o interesse de um grupo de criadores muito específico. Geralmente são criadores que gostam muito de cães de porte maior, né? E buscam esse certo, o exótico também, né? A gente percebe que existem linhagens distintas. Você tem uma linhagem chinesa, onde você tem um cão mais buchanchudo, né? Um volume, uma ajuba mais perceptível, que não é o tipo de cão hoje criado no Brasil, porque esses cães estão predominantemente na China e o custo de criação deles é muito alto. Aí aparece um dado momento na televisão, aquelas coisas, né, hollywoodianas, o cão mais caro do mundo, foi vendido um filhote de mastim tibetano por um milionário chinês por $1 milhão. Aí isso começa a trazer a atenção das pessoas, e hoje a gente já tem alguns cães, alguns exemplares registrados em território nacional.
O Mastiff inglês é uma raça mais consagrada, é uma raça hoje mais, digamos, clássica. O Mastiff inglês é um cão que ele tem características assim, é um cão muito grande, muito pesado, grande ossatura. Diferente do filho brasileiro, ele tem uma guarda mais estratégica, ele tende a se manter em um determinado ponto e a partir de um ponto estratégico, onde ele consegue ter uma visão boa do ambiente, ele faz a sua função de guarda, mais cautelosa e mais discreta. O Mastiff inglês, ele pode ser dessa coloração de dourado claro aí que vocês estão vendo, né? Um quase creme com a máscara preta. Mas diferente do fila brasileiro, eu quero chamar a atenção que aqui, ó, é um cão que tem uma linha de dorso mais retilínea, né? Você não tem a cernelha mais baixa que a garupa. É um volume de cabeça maior. E diferente do fila brasileiro, o Mastiff inglês, ele tem inserção da orelha no alto da cabeça. O fila brasileiro, ele tem. Vou voltar aqui só um pouquinho. O fila brasileiro, ele tem a inserção da orelha na altura do olho, né? Então, esses exemplares aborígenes aqui, você já tem um distanciamento, né? Então, você tem aqui, ó, aqui inserção à altura do olho, aqui você já tem um cão, um mestiço de aborígene com fila, original fila brasileiro, com inserção mais alta, assim como acontece no Mastiff. Aqui, ó, um exemplar, ó, o olho, a inserção da orelha à altura do olho, que é o que diz o padrão, tá? Então, isso ajuda também a diferenciar o Mastiff, que pode ter coloração tigrado. É um cão que tem uma certa dificuldade de reprodução, o cio não é tão perceptível. Então, as pessoas, para reproduzir o cão, tem que ter alguma experiência na criação. Aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho do cão, né? Pessoal, às vezes eu ouvo é bom, hein? Às vezes eu ouço um sinalzinho. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, por favor, fiquem à vontade, porque eu não consigo ler o chat, tá? Então, se você puder, priorize. Se não tiver acesso ao microfone, terminando a apresentação aqui, eu vou voltar lá no chat para tentar esclarecer dúvidas, tá bom? O Mastim napolitano também é um cão que nos últimos 30, 50 anos passou por grande modificação. O Mastim napolitano, a gente tem registro dessa raça na época do período do Império Romano, né? E ultimamente se preconizou a seleção de cães com muita ruga, o que predispõe a problema de pele, né? Excesso de pele nas patas, no ventre. Às vezes ele tem dobrinha de pele até na cauda. Com isso também começaram a aparecer cães com hipotireoidismo e problema também de entrópio, né? Que é a pálpebra virar para o lado da córnea e ter que fazer cirurgia de correção. Há 30, 50 anos atrás, o Mastim napolitano era mais parecido com um cane corso do que com o cão que vocês veem hoje, né? Então, é um cão muito pesado. Alguns cães muito bons, como cães de guarda territorial, outros nem tanto. Inclusive, pela baixa funcionalidade que o cão tem. Um cão muito pesado, é um cão que é difícil dele exercer com agilidade a função de guarda e proteção, né? Então, a gente tinha um Mastim napolitano, algum tempo atrás, que era um cão um pouco diferente, né? Então, é um cão que realmente é um molossoide, né? Mas ele não tinha quantidade de rugas, né? Ele não tinha quantidade de pele, ele não tinha o peso dos cães que a gente vê hoje. Então, aqui exemplares também de Mastim. Um exemplar de coloração Isabel, né? Que é aceito pelo padrão. Muito bonito, mas são cães que exigem um cuidado, uma atenção, inclusive passam a ter, por exemplo, problema de resistência até ao calor, né?
São cães que podem hiperventilar e entrar, por exemplo, em acidose metabólica, se esse cão não tiver um local mais frio, uma temperatura mais agradável, né? Pois bem, né, o que nós temos aqui quando nós temos um filhote nem sempre é o que nós teremos quando ele se tornar um cão adulto, em que precisa de um cuidado, uma atenção, do contrário você pode ter foliculites, lesões de pele, lesões oculares, lesões de ouvido, né? Então, quando você começa a fazer uma seleção, como estava acontecendo com o fila brasileiro, e você não tem um limite para impor, inclusive pensando na saúde e bem-estar do animal, você corre o risco de, em muito pouco tempo, você passar a ter um animal que não tem a funcionalidade inicialmente proposta pela criação da raça, né? Esse aí eu não tinha colocado, não colocava muito não, mas eu descobri que a gente já tem também poucos criadores, mas a gente tem o pastor do Cáucaso, um cão de origem russa. É um cão muito bravo, né? Um cão que exerce muito bem a função de guarda e proteção, mas que é um cão que exige a presença de um criador que já tem algum nível de experiência com criação de cães. Do contrário, você pode ter um cão que pode gerar, inclusive, acidentes letais, né, com pessoas da casa ou com pessoas desconhecidas, né? Mas a gente já tem criadores de pastor do Cáucaso hoje no Brasil. A raça predominantemente tem essa variedade cinza aqui em território nacional. Tem alguns bons criadores, parece-me que no Chile também. O Chile parece ter um núcleo de criação bom também. O pastor da Anatólia, eu vi poucos exemplares, que eu saiba, a gente não tem canil, mas ele tem ganhado interesse. Hoje, um grande criador de mastim napolitano, ele já cria uma raça que tem uma proximidade genética com o pastor da Anatólia, que é o pastor da Ásia. É um cão de uso de pastoreio, predominantemente usado, ele atua ficando no rebanho, interceptando a presença de predadores como lobos e afugentando esses predadores. Depois eu vou falar de uma raça que a gente tem aqui no Brasil, e também tem essa competência de cão de pastoreio, mas cão de pastoreio de guarda, né? Não cão de condução. Pastor do Cáucaso. Hoje tem um núcleo de criação importante nos Estados Unidos, né? O Rottweiler, ele ganhou muito terreno no Brasil, em especial final dos anos 80, anos 90, absorveu muito criador de Doberman, passou a criar o Rottweiler. É um grupo de criadores extremamente competitivos, né? São criadores muito exigentes com os juízes nas pistas de criação, né, e exposição. E isso faz com que acabe tendo cães muito bons, né? O Brasil é um país que se encontram Rottweilers muito bons. Mas também se encontram já Rottweilers que são muito bonitos, mas que podem deixar a desejar. Como cão de guarda e proteção, não é um cão recomendado para quem não tem experiência, porque principalmente os machos são cães que têm uma tendência a serem muito dominantes. Então, não é raro uma pessoa que não tem experiência ter um Rottweiler e o Rottweiler começar a ganhar na competição e na percepção de que o seu tutor, que o seu proprietário não seja uma pessoa firme, né, de experiência com comportamento canino. Então, o Rottweiler não é uma raça recomendada para quem, por exemplo, nunca teve um cão, ou para quem nunca teve um cão de guarda. Talvez seja melhor começar por outros, né? Por exemplo, o São Bernardo, ele tem variedade pelo longo e pelo curto, um cão de origem suíça, é um cão que não exerce
não foi desenvolvido para guarda e proteção, então ele é um cão mais tranquilo, é um cão mais fácil de cuidar, é um cão mais submisso ao seu tutor, ao seu proprietário, né? Se você quer um cão de guarda, talvez um pastor alemão, ou mesmo um fila brasileiro, seja um cão menos dominante do que os nossos Rottweilers, né? O São Bernardo, ele tem essa aparência bonachona, né? É um cão que, tanto pelo longo quanto pelo curto, vem diminuindo muito a criação, porque é um cão que tem um custo de manutenção muito grande, precisa de um espaço, né? É um cão do porte chamado gigante, né? Aqui um exemplar de pelo curto. Esse aqui, pessoal, é uma raça interessante, né? Quase desapareceu algumas décadas atrás, voltou. O Shar-Pei, que é de origem chinesa, ele, no seu retorno, ele teve uma certa modificação, né? É um cão que tinha muito excesso de pele, muito problema de ouvido, praticamente todos os filhotes tinham que fazer cirurgia de entrópio, e com o passar do tempo, tinha esse focinho aqui que lembrava quase um hipopótamo, né? Com o passar do tempo, os próprios criadores perceberam que isso estava trazendo problemas de pele, problemas de saúde e bem-estar para exemplares da raça, e aí eles começaram a buscar um padrão diferente, né? Podem nascer Shar-Pei com pelo longo, mas eles não devem receber registro, devem ser castrados, e cães bicolores também são permitidos pelo padrão da raça. Mas fato é que aquele cachorrinho, né, todo enrugadinho, bonitinho, começou a apresentar muito problema, né? E aí os criadores começaram um movimento internacional para buscar um cão mais livre de dobras, um número essa pele não tão elástica, né? Opa, desculpa. Não tão elástica e aí hoje busca-se um cão com o padrão da raça, mas que já seja um cão que tenha uma qualidade de saúde dérmica diferente do que se tinha antes, né? Então, hoje a gente tem aí exemplares que estão no meio termo do processo, né? Que podem até apresentar algumas rugas, mas que devem apresentar também uma característica de qualidade de vida e de saúde para os exemplares da raça. O Terra Nova é uma raça que a gente tem alguns exemplares, eu acho que tem poucos canis, mas a gente tem canil no Brasil. Foi um cão desenvolvido para trabalhar principalmente com pescadores, então ele tem uma habilidade natural para, por exemplo, ser treinado para resgatar pessoas, né? É permitido uma coloração preto, chocolate e bicolor. Em alguns países, né, como a Itália, esses cães são treinados para regiões em que, principalmente de lagoa, né, água doce, em que em casos de afogamento, o cão é enviado para a proximidade do afogado, né, ele tem, não é o caso aqui, mas eles colocam um colete no cão com uma alça, e esse cão muito grande, muito forte, ele consegue trazer a vítima para segurança, com segurança para a margem, né? O Tozen Nu, a gente tinha um canil no Brasil até pouco tempo atrás, eu preciso conferir se esse canil ainda existe, mas a gente tem um número muito pequeno, né? São cães muito bravos, são cães muito grandes que acabam competindo com raças como, por exemplo, o fila brasileiro, né? Aqui vocês estão vendo um cão tipicamente preparado para festividades no Japão. É uma raça que foi desenvolvida para trabalhar como cão, também como cão de guarda, mas também eles são muito intolerantes com outros animais, né? Durante um tempo, eles participavam de rinhas, né?
Então, acaba sendo uma raça muito limitada para quem tem interesse ou para quem conheceu a raça viajando fora, né? As perspectivas de expansão dessa raça no Brasil são pequenas, né? Eu vou apresentar agora a seção dos pastores montanheses e suíços, que eu acho que eu consigo terminar o nosso grupo hoje, tá bom? O boiadeiro de Berna, né, que é uma raça conhecida pelos brasileiros, sempre esse jeitão sorridente, tricolor, né, tão lindo, muito gentil, muito manso, fácil conviver com outras pessoas, com crianças, com outros animais, mas que hoje o que mais limita a criação do cão é o preço. Um filhote hoje está aí na ordem de R$ 10.000, né? Então acaba limitando a expansão da raça. Eu vou mostrar outros exemplares do grupo que a gente não tem, que é o boiadeiro de Appenzell. Sempre essa coloração tricolor, mas diferente do anterior, ele tem um pelo mais curto, a cauda encaracolada. A gente não tem criadores aqui no Brasil, não, né? Sempre a mesma coloração, mas um cão realmente muito musculoso, muito alegre, né? Um cão que tem linhas que predispõem ao trabalho, né? Cão de boiadeiro. O boiadeiro de Ettelbocker, eu não sei se eu estou falando assim, se alguém souber falar alemão puder me ajudar, eu agradeço. O boiadeiro de Ettelbocker, a gente é um cão também de nacionalidade suíça, um pouco maior que o anterior, né? E esse aqui, que é o muito parecido com o que a gente tem, porém de um pelo mais curto, assim como a gente tem um São Bernardo, lembra? São Bernardo pelo longo e pelo curto. A gente tem o grande boiadeiro suíço e o boiadeiro de Berna, né? Ou Bernese Mountain Dog, que é o que a gente tem aqui. É um cão de porte maior, é um cão, né, de porte chamado gigante, também na marcação tricolor, né? Apesar da aparência, é um cão muito dócil, muito tranquilo e de fácil convivência. No nosso caso, teria a vantagem de ter um pelo mais curto e provavelmente se adaptaria tão bem ou mais em um país tropical como o Brasil, né? Se bem que a gente já tem lugar aí que está até nevando, né, gente? Pois bem, consegui finalizar para vocês o grupo 2. A gente tem outros exemplares, né, desse grupo. Eu não coloquei aqui, porque a gente não tem a criação, ou enfim, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou postar esse vídeo no grupo depois, tá? Para quem não pôde assistir, ter a oportunidade de assistir, ou se quiser ver alguma outra raça,